Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que hoje seja um dia abençoado nas nossas vidas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. O capítulo 14 tem por título Como Evitar Erros Graves. Que nós possamos neste dia regar as nossas raízes através do estudo desse capítulo. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Tozer, ele nos dá algumas explicações, algumas orientações acerca de como evitar erros graves. E ele inicia nos falando: no mundo inteiro, o erro e a verdade percorrem as mesmas estradas, trabalham nos mesmos campos e nas mesmas indústrias, frequentam as mesmas igrejas, voam nos mesmos aviões e fazem compras nas mesmas lojas. Tão hábil é o erro na imitação da verdade que os dois estão constantemente sendo confundidos um com o outro. Hoje em dia se requer olho agudo para saber qual dos irmãos é Caim e qual é Abel. E 2 Timóteo 3,13, Paulo nos fala: contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo diz aqui que existem impostores que estão indo de mal a pior, mas enganando e sendo enganados. E quando Tozer diz que a gente tem que ficar de olho agudo para saber qual dos irmãos é Caim, qual é o Abel, é justamente nessa questão de impostores se levantam para nos enganar. E 1 João 4,6, o autor bíblico diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O autor bíblico ele nos dá a certeza de que existe o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, por isso, nós devemos estar bastante atentos. E Tozer ele continua: aquele companheiro de fala mansa, com quem caminhamos com tanto agrado e em cuja companhia nos deleitamos tanto, pode ser um mensageiro de Satanás, ao passo que aquele homem rude e de linguagem franca, de quem fugimos, pode ser um verdadeiro profeta enviado para advertirmos quanto o perigo e a perdição eterna. É, pois, criticamente importante que o cristão tire todo o proveito de toda a provisão que Deus fez para salvá-lo do engano. Essa provisão consiste de oração, fé, constante meditação nas Escrituras, obediência, humildade, reflexão árdua e séria e a iluminação do Espírito Santo. Salmos 41, versículo 9 diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. O salmista aqui ele está se referindo até mesmo à experiência dele próprio, óbvio, mas também à experiência de Jesus. Você lembra de Judas, né? E aqui diz: até o meu amigo que partilhava o pão comigo me traiu, se voltou-se contra mim. Então, se isso aconteceu com o nosso mestre, conosco não seria diferente. E Marcos 13, 22 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Então, se a palavra de Deus diz que aparecerão falsos cristos, que dirá falsos amigos, que se fosse possível, né, enganaria até os escolhidos. Então, nós precisamos estar sempre atentos. E Tozer nos orienta algumas situações que nos permite evitar erros graves. E ele diz sobre a provisão que Deus nos dá, né? Oração, fé,
constante meditação nas Escrituras, obediência, humildade, reflexão árdua e séria e a iluminação do Espírito Santo. A oração. A oração é um poderoso e eficaz meio de acertar. Continuar certo e continuar livre do erro. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improperará, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1,5. O homem que ora tem menos possibilidade de pensar errado do que o homem que negligencia a oração. Os homens têm o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. O primeiro importante passo para que nós possamos evitar os erros graves é orar. Porque a oração, ela nos dá condição de colocarmos diante de Deus as nossas dúvidas e receber de Deus a sabedoria para discernir entre o que é certo e o que é errado. E Tozer, ele diz, né, que o homem que ora tem menos possibilidade de pensar errado. E ele tem mais possibilidade de continuar caminhando pelo caminho do acerto. A oração, então, é primordial para a vida do homem. E Tozer fala da segunda questão, né, sobre a fé. O homem de fé pode andar tranquilo, protegido por sua simples confiança em Deus. A Deus agrada ser objeto de confiança, e ele põe o céu inteiro à disposição da alma que nele confia. Fé não é otimismo, embora possa gerar otimismo. Não é alegria, embora o homem de fé tenha a probabilidade de ser razoavelmente alegre. Não é uma vaga sensação de bem-estar, nem uma terna apreciação da beleza do companheirismo humano. Fé é confiança na autorrevelação de Deus, como se vê na Escritura Sagrada. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e prova do que não vemos. Então, se estamos numa situação que não nos é fácil vislumbrar o erro, a fé nos dá condição de, através da oração, nós chegarmos diante de Deus e conseguirmos, através da ação do Espírito Santo, discernir o que é certo e o que é errado. E Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé nos possibilita chegar diante do Senhor e buscá-lo para que ele nos oriente, aí o autor bíblico diz que ele vai recompensar aqueles que o buscam. Então, teremos sim de Deus a orientação para acertar mais e errar menos. E Tozer, ele continua falando sobre a meditação, né? A meditação constante da palavra. E Tozer diz: as Escrituras purificam, instruem, fortalecem, iluminam e informam. O homem bem-aventurado meditará nelas dia e noite. Aí, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a meditação constante da palavra de Deus nos dá condição de buscarmos sabedoria em Deus, e ela é útil para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir. E em Mateus 22:29, Jesus fala sobre isso. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, as Escrituras nos dão condição, o estudo da Escritura, né? A meditação na Escritura nos dá condição de nós não permanecermos no erro e de não sermos enganados. E Tozer continua: para ficar inteiramente livre das ciladas do diabo, o homem de Deus tem que ser completamente obediente à palavra de Deus. O motorista está salvo na estrada não quando lê os sinais,
mas quando lhes obedecem, assim como com as escrituras. Para serem eficientes, precisam ser obedecidas. Então, a simples meditação nas escrituras não vai nos dar condição total de evitar os erros graves, mas a meditação aliada à obediência. Aí sim nós estaremos livres. E Salmo 119, versículo 165 diz assim: os que amam a tua lei desfrutam paz, não há o que os faça tropeçar. Então, não só meditar na palavra, mas obedecer à palavra nos dá condição de evitar erros graves. E 12, ele continua sobre a humildade. Ele diz: ainda há uma estreita relação entre a humildade e a percepção da verdade. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmo 25, versículo 9. Nas escrituras não acho nenhum pedaço de estímulo ao orgulho. Somente a ovelha mansa pode ser conduzida. Somente o filho humilde há de esperar a orientação da mãe e do pai. Então a soberba, ela nos empurra para os erros graves, enquanto que a humildade, ela nos aproxima de nós recebermos de Deus a orientação para errarmos menos. Porque aquele que é humilde, ele percebe que ele depende de Deus para poder dar passos certos. O humilde, ele entende que ele mesmo ele não tem como discernir o certo do errado. E ele se debruça aos pés do Senhor e ele pede a Deus orientação e humildemente ele aceita a orientação de Deus e isso faz com que ele cometa menos erros e principalmente, evite os erros graves. E ele fala ainda sobre a reflexão árdua e séria. Em seguida, devemos pensar. O pensamento humano tem as suas limitações, mas onde não se pensa nada, não é provável que haja bom depósito da verdade na mente. É fato, não é? Nós precisamos ter uma reflexão muito séria, pensarmos em tudo que está acontecendo à nossa volta, em todo o cenário em que nós estamos inseridos, para que nós possamos de uma forma mais racional perceber o erro. E Paulo ele fala aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, sobre o que é esse pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a pessoa que enche a sua mente de pensamentos puros, dignos, pensamentos racionalmente escolhidos, ela tem menos chance de errar. Ela tem mais chance de acertar, porque ela vai usar a sua meditação como um caminho para poder esclarecer aquilo que é possível a nós esclarecer entre o erro e o acerto. Então, pensar árdua e seriamente nos dá condição de evitar erros graves. E, por último, ele fala sobre a iluminação do Espírito Santo. Mas pensamento sem a iluminação interna do Espírito Santo não é somente fútil, tende a ser perigoso também, exatamente. Se nós também nos ativermos a uma reflexão profunda das coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, mas o Espírito Santo não iluminar a nossa mente, será uma plena meditação, seria algo fútil e talvez até perigoso, porque nós estaremos fazendo uma contemplação do contexto de acordo com o que nós mesmos temos de capacidade intelectual dentro de nós. Mas quando o Espírito Santo ilumina esses pensamentos, essa meditação, com certeza nós seremos livres de cometer erros graves. E ele continua: o intelecto humano é decaído e incapaz de achar seu caminho através da ampla extensão da verdade, meia-verdade e o erro completo. Deus nos dá o Espírito Santo para iluminar as nossas mentes. Ele é olhos e entendimento para nós. Não nos atrevemos a ir adiante sem ele.
Então, mediante a tudo isso que nós pensamos nesta hora, entendemos que se o Espírito Santo não for o nosso guia, não for aquele que inspira as nossas vidas, tanto na oração, quanto na fé, quanto na meditação da palavra, quanto na obediência, quanto no pensamento, na meditação, se o Espírito Santo não estiver nesse negócio, tudo isso será em vão. E nós vemos em João 16,13 que diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, ele é o professor capacitado para nos levar a cometer atos acertados. Ele é o Paráclito, né? É aquele que está junto de nós, advogando em nosso favor, nos instruindo, nos orientando acerca dos passos corretos que nós devemos dar. Então, meditar na palavra do Senhor, orar, ter fé, ter um pensamento crítico, racionalmente falando, mas junto com a ação do Espírito Santo, com certeza nós teremos mais probabilidades de evitarmos os erros graves. E para tanto, nós vamos encerrar com a nossa oração do Salmo 119, versículos 12 a 18. E o salmista diz: bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que nessa manhã, nesse dia, ao regarmos as nossas raízes com esse capítulo do livro Esse Cristão Incrível, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração e nos dê oportunidade de, através de tudo isso que nos foi ensinado, nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar em Deus oportunidade de evitarmos os erros graves e com certeza nós também, com essa experiência, evitaremos também os erros que consideramos não tão graves. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém.